Ah, não é que eu me vi super vejo. Hoje eu vou falar sobre um papo que muitas pessoas elas pegam errado ou não entendem, ou é confuso, porque realmente é confuso, porque os nomes são os mesmos e meio que é muito pessoas. Ah, o nome é o mesmo, então é a mesma coisa, o que não é exatamente. Tem várias vertentes do integralismo. O primeiro integralismo, o que é diferente do integralismo brasileiro, que nem pode ser considerado integralismo como os outros, mas tem o mesmo nome, por isso que se confundem, que é o integralismo francês. E ele veio da França, obviamente, tipo 1870, 90, por aí. Aí depois ele foi pra Espanha, que não foi muito sucesso na Espanha, só que aí depois ele foi pra Portugal, que em Portugal foi bem mais sucesso que da Espanha. E muitas pessoas falam que como o integralismo francês, o integralismo lusitanos tem o mesmo nome, integralismo, portanto, o integralismo brasileiro teria a mesma doutrina ou não seria algo tão diferente. O que é errado. O integralismo brasileiro, ele é completamente diferente do integralismo francês ou do integralismo lusitano. Eu não tô aqui falando que o integralismo lusitano não tivesse feito nenhum efeito no integralismo brasileiro. É claro que o integralismo brasileiro poderia ter pegado algumas coisas do integralismo lusitano, é claro, porém, em sua totalidade, tirando exceções, o integralismo brasileiro é bem diferente do integralismo lusitano. No livro A Quarta Humanidade, na página 87, Plínio Salgado fala isso, sobre essa questão. O integralismo, pois, no Brasil é bem diverso do integralismo francês de Charles Maurras, porque esse não passa de um nacionalismo integral, com a preocupação de restaurar as tradições, diverso, e também do integralismo lusitano, que transplantou o sentido tradicionalista da corrente gaulesa, com a tendência de reatar o processo social moderno ao espírito medievalista. Ou seja, o integralismo francês, ele só é algo de tradição, não o nacionalismo, entende? Algo pro passado, não gosta do liberalismo, não gosta do comunismo, é só mais um nacionalismo. Porém, o nacionalismo francês, eles têm grande raiz na terceira posição com a Action Française. A Action Française, se eu não me engano, eles são nacionalistas integralistas. Não do integralismo brasileiro, é claro, ouçam bem, do integralismo francês. Ou seja, eles são nacionalistas que querem restaurar as tradições, que é bem diferente do integralismo brasileiro. Que também é diferente do integralismo português, por sua essência. O integralismo português, ele é só um jeito mais reacionário, da mesma força, da mesma tradição, do mesmo nacionalismo integral da França, só que é claro que tem suas diferenças, como o próprio Plínio Salgado afirmou, ele é como se fosse algo mais medievalista, entende? Algo com mais corporações, entende? Um estado mais corporativo do que o integralismo francês ou a Action Française, chame como você quiser. O integralismo brasileiro, ele tem essa diferença, entende? Então, como eu já expliquei lá atrás, o integralismo brasileiro, ele não é tão reacionário. Ele não quer fazer tradições como o francês ou o lusitano. Ele quer, por sua forma, fazer uma revolução espiritual. Então, ele não tem uma forma que ele quer voltar. Ele não é só uma tradição, entende? Ele se apega à tradição, sim, mas ele faz alguma coisa nova. O que é essa coisa nova? Uma revolução espiritual. Tanto que eu já expliquei aqui no meu canal, mas o integralismo, ele não é religioso, mas ele tem uma frente ampla religiosa que não tem nos outros integralismos. Ou seja, ele é bem mais religioso. Essa questão de não só catolicismo, mas várias outras religiões que têm o seu ponto de interesse em Deus. E também tem outro integralismo que as pessoas se confundem, que é a União Sinarquista do México. Aquele movimento, ele não é integralista como o integralismo brasileiro ou como os outros. Ele é mais parecido com os outros integralistas, mas ele é um pouquinho diferente. O que ele é? Ele é basicamente um movimento católico, um movimento reacionário católico. Dizem que tem raízes fascistas. Eu vi vídeo em espanhol falando que eles têm raízes fascistas, só que eu não achei nenhum documento para comprovar isso. E também dizem que o integralismo é fascista, porém ele não é fascista, né? Porém, eu queria destacar aqui que o que eu tô falando aqui é de 37, porque depois de 45 eles mudaram por causa de uma polêmica lá
Aí os mexicanos não gostavam tanto e eles mudaram a doutrina lá em 45 para se unir a uma PAN. A PAN é tipo um nacionalismo cristão, alguma coisa assim. Texto de La União Nacional Sinarquista de Leon Ludilo, página 67, análises políticos particulares. Cristeiros e sinarquistas se identificam, por um lado, por estarem imersos em os problemas da Igreja e do Estado, e por outro, pelo seu caráter rural, mas diferenciam fortemente em sua organização e tática de combate, uma vez que, como aponta Jean Mer, o protesto primitivo dos cristeiros entrou em conflito com as formas estritas de organização e politização dos sinarquistas. Para esses, a cristiandade tinha sido um molho com a qual as sinarquistas deveriam acabar, para acabar com a raiva e os impulsos da vingança. Então, esse bagulho sinarquista do México, pelo que eu li, ele é basicamente cristeiros, que é basicamente pessoas que queriam a igreja como centro do estado. E a gente pode ver isso porque, na realidade, já teve uma cidade sinarquista, entende? Então, lá no México, tem uma região chamada Baja Califórnia, que é tipo o Acre, entende? Lá não tem quase nada. Então, eles tinham preocupação de que os Estados Unidos ou o Japão pudessem ocupar essa área. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma cidade artificial, uma colônia, e enviaram vários sinarquistas para lá. E o que aconteceu com essa colônia? Essa colônia flopou, porque ela era muito reacionária, entende? Era muito católica, e as pessoas não podiam fumar, não podiam usar maquiagem, as mulheres tinham que ter o vestido longo, eram bem restritas, as pessoas tinham que ser bem conservadoras, e o pessoal não gostou disso e quitou da cidade, e a cidade flopou. Aí, adicionado a isso, tinha problemas econômicos, não tinha infraestrutura, não tinha quase nada lá. Então, esses cristeiros poderiam ser considerados literalmente a falange, mais os cristeiros, mais um integralismo reacionário do estilo francês. Então, resumindo tudo, vamos lá. O integralismo francês é só um tradicionalismo, mesma coisa com o lusitano, só que é só um tradicionalismo diferente. E a União Sinarquista do México é a mesma coisa, só que é um pouco diferente, com catolicismo e com um bagulho de falange, também umas raízes no fascismo. Então, com isso, podemos concluir que o integralismo brasileiro é totalmente diferente do integralismo lusitano, do integralismo francês ou até do sinarquismo do México. Eu queria agradecer a todo mundo aí pelos 30 inscritos, uau! Também eu queria que vocês se inscrevessem, deixassem um like, deixem algum comentário, nem seja pra comentar o Naue ou pra falar alguma merda aí, se você for hater, um bagulho assim, escreve aí, tal. Eu também queria saber se vocês gostaram desse novo formato, bem editadinho. Eu tento cortar assim uns áudios. Nossa, bagulho chato. Não sei se você já fez um vídeo, mas é muito chato, velho. Toda parte que eu fico meio que ou eu faço esses negócios pra lembrar de alguma coisa, eu tenho que ficar cortando. Porra, é chato para um caralho. Tipo, leva uma hora só pra cortar esses bagulhozinhos de um vídeo de uns 10 minutos. Mas tudo bem. É isso, se inscrevam, vejam os outros vídeos e Anaue.